Boa noite novamente, gente. Já estão vendo aí, já estou com os dois slides prontos aí. Hoje vamos começar o nosso quinto encontro desse semestre na disciplina de Direito Penal 4, tá? E aí vamos trabalhar naquele mesmo sistema que a gente já vem trabalhando desde o início do semestre, acredito. Alguns colegas já falaram para mim que estão gostando, que está funcionando bacana. Vou continuar gravando e disponibilizando as aulas no meu site, no portal do Google Classroom e no YouTube, tá? E aí vocês conseguem, se por acaso chegar atrasado, precisar sair mais cedo e tal, vocês conseguem todos ter acesso ao material. A mesma coisa eu vou fazer com o material impresso. Se eu conseguir terminar esses slides ainda hoje, já fecho esse PowerPoint e mando. Se não, eu fecho o PowerPoint parcial e semana que vem a gente complementa, tá bem? Deixa eu ver aqui que piscou a telinha do Classroom, para eu poder adicionar alguém e não estou aqui achando como é que eu vou fazer. Só um minutinho, gente. Aqui. Beleza. Então vamos lá, vamos dar continuidade aí ao nosso bate-papo. Então, bom, Direito Penal 4 dos crimes contra o sentimento religioso e contra o respeito aos mortos. Beleza. Nós estamos tratando aqui do tipo penal contido no artigo 208 e seguintes, né, do Código Penal. Deixa eu pegar aqui meu código, que estava aberto lá no 122, que é o nosso tema do segundo tempo. 208 e seguintes do Código Penal. São poucos artigos, mas eles são cheios de detalhezinhos que nós precisamos levar em consideração. Bom, dentro, né, para a gente começar esse bate-papo sobre a proteção, a tutela penal contida no título 5 da parte especial do Código Penal, né, nós temos que começar falando em Constituição Federal. Por quê? Porque o título 5 ele tutela o quê? Os crimes contra o sentimento religioso, contra a tua liberdade religiosa, contra a tua liberdade de livre crença, exercício de crença, ou até mesmo contra a tua liberdade de abster-se de crenças. Você tem a liberdade, inclusive a Constituição te garante, essa liberdade de crença, de consciência, ela é mais ampla do que o sentimento religioso, é uma liberdade, na verdade, da sua consciência, de suas origens ou não, mas sua consciência, sua autodeterminação com relação às suas origens. E aí, eu até me ocorreu agora que eu poderia ter colocado um slide com essa percepção, depois de repente eu incluo, antes de compartilhar com vocês, da origem da palavra religião, que tem a ver com religare, com retornar ao início, né? Essa retomada, a busca pela nossa fonte, pelo nosso princípio. E aqui eu não estou fazendo, e nem vou fazer em momento algum, né, apologia a qualquer tipo de religião ou não, e até mesmo porque eu sou bem ecumênico. Logo após a leitura do artigo 208, que trata em específico dos crimes contra esse sentimento religioso, nós vamos ter aí os artigos 209, 210, 211 e 212, que vão tratar dos crimes contra o respeito aos mortos. Tá? Então esse crime contra o respeito aos mortos... Ah, mas tem mais artigos, Léo. É porque o 208 é um artigo que ele prevê diversos comportamentos em um único tipo legal, e a outra parte, né, o capítulo 2 do título 5, ele já desmembra, né, essa proteção em alguns artigos, até mesmo porque a gente não vai estar falando só do sentimento com relação ao morto, com relação àquele ente querido que jaz, mas também com relação à proteção material do corpo, do local onde é depositado o corpo, os restos mortais, a finalidade comportamental. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, aí, aquela história, né, dos slidezinhos, da gente preparar eles, tentar pelo menos quase da maneira que se fala, né? Primeiramente devemos ter em mente que o Estado é laico. Beleza, isso acho que todos vocês já tinham isso, né, em mente lá da época do Constitucional e tal. Mas o Estado é laico em seu agir e ecumênico no seu crer. Aí você fala assim, pô, Léo tá querendo bater de frente, não é, a questão não é isso, vamos ter essa percepção. Claro que eu não estou falando isso objetivamente, o Estado é laico, ponto.
tá? Mas ele, de repente, até a melhor percepção seria a inversão disso. O Estado é laico em seu crer, ele não se vincula a nenhuma religião oficial, mas ele garante todas, beleza? Então vamos lá. Por mais que pareça polêmica a afirmação, antes de passarmos à análise dos tipos penais contidos no título 5 da parte especial do Código Penal, precisamos refletir sobre o que diz a Constituição sobre o tema. Aí eu transcrevo o artigo 5º, né? Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência. Ó, consciência é um espectro mais amplo do que minha crença, né? De consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Suas liturgias são as suas práticas, suas letras, seus livros, seus símbolos, seus atos, tudo aquilo que envolve a celebração de uma determinada religião. Beleza. Ou de uma determinada consciência. Verificaremos, no referido título 5, a proteção aos valores tratados no inciso supracitado. Bom, vamos lá. Laico versus ecumênico. Então, vamos dar uma olhada com carinho em determinados trechos da Constituição, logo ali no iniciozinho, para a gente poder entender essa percepção da atuação do Estado na garantia do sentimento religioso, principalmente. Bom, assim dizemos que o Estado é laico, vez que o mesmo não adota qualquer religião oficial, como eu acabei de falar. Por outro lado, o Estado garante prestação de assistência religiosa em qualquer entidade de internação coletiva, diga-se de passagem, de internação voluntária ou involuntária. O que ocorre, né? Lá no inciso 7º, tá aí a transcrição, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, o que rola? Eu estava falando, perdi um pouquinho o fio da meada, perdão, gente, estava falando aqui, voluntário e involuntário. Então você pode estar diante de um hospital onde a pessoa interna para tratar-se de qualquer mal, seja, mas ninguém fica internado voluntariamente. Vamos pensar aí numa clínica de tratamento de dependência química, né? E o camarada foi com as suas pernas, pediu auxílio, não, eu gostaria de me internar, eu tenho um problema de adicção ao uso de determinada droga, seja álcool, cocaína, qual for a droga do cara, e preciso de internação para me tratar. Estou falando de instituições, né, públicas ou de natureza civil, mas instituições que prestem, né, esse serviço à comunidade. Não estou falando daquela instituição religiosa que presta esse serviço, como nós conhecemos de algumas igrejas. Vou pensar no primeiro momento, para a gente poder focar aqui numa instituição pública, né, porque nós estamos falando da percepção do Estado na garantia de prestação de assistência religiosa. Então você foi lá voluntariamente, beleza, estou me tratando, mas o Estado tem que garantir que naquele período em que eu estou internado, se eu precisar, e aí percebam por que essa garantia constitucional da liberdade religiosa, da liberdade de crença é tão importante, porque é a pessoa que precisa lançar mão dessa garantia. E aí, eu falo, a naturalidade na fala, a pessoa que tem que ter acesso à garantia, ela não quer o acesso à garantia da liberdade religiosa, ela precisa. É tão necessário, é tão íntimo, está tão ligado à intimidade, está tão ligado à minha percepção de dignidade humana, o direito a essa, ao acesso à realização de meus atos religiosos, que existe uma real necessidade humana. E aí, eu estava falando das instituições de internação voluntária e também no caso das instituições de internação involuntária. E nós vamos falar, o exemplo mais óbvio, né, dentro do nosso conceito do direito penal, as instituições prisionais. Você tem lá uma instituição prisional, o Estado tem que garantir que todos os cultos sejam celebrados, que todas as religiões sejam prestigiadas. Nesse sentido, até compartilho com vocês, certa feita, fui visitar num dia de sábado um preso num determinado instituto prisional, um lugar bem mais tranquilo e tal, e a sala dos advogados estava lá em reforma, e a pessoa que me atendeu, não me recordo se era o chefe de segurança ou o diretor, ele falou assim: doutor, se quiser, fulano está com a família na capelinha ecumênica.
E o doutor é advogado e tal, não tem perigo nenhum aqui. Se o doutor quiser, eu peço pro agente levar lá, pro guarda levar você lá. E fui, sentei, como se estivesse ali assistindo aquela celebração religiosa. Eu gosto de compartilhar essa experiência porque foi uma das coisas mais bacanas de respeito mútuo aos credos que eu já vi. Era uma capelinha que muito se assemelha a uma capela católica, né, que era uma capela pequena e com com bancos para 5 pessoas, né, mais à esquerda e mais à direita, mas sendo que aquele espaço de 2 fileiras longas de bancos estavam divididos em 4 ou 6 quadrantes. E você tinha um quadrante com o padre aqui na frente, falando baixo, mas celebrando ali, né, algum ato religioso com um pequeno grupo. Um outro quadrante, pulavam 2 bancos, um outro quadrantezinho, era assim, uma pessoa, 2, 3 bancos, né, ocupados, com outro grupo onde você tinha um pastor evangélico, que aparentemente eu acreditei ser um pastor evangélico, pelo, né, toda a maneira ali, todas as circunstâncias que estavam envolvidas na situação. Um outro grupo, alguém que eu imaginei não, eu tive quase certeza, porque eu vi o, o título do livro que ele segurava, que era o Evangelho de Kardec, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, então era um grupo, acredito, kardecista, né, não afirmo porque eu não fui perguntar. E o que eu achei muito bacana, existiam assim 2 grupos do outro lado, aqui tinha os 3 grupos ou 4, e os 2 grupos do outro lado que aparentemente reuniam-se para conversar sobre religiões aparentemente de matriz afro. Todos eles dentro do mesmo teto, de uma mesma capela e comungando. Isso foi o que eu já vi, e que eu troco essa experiência com relação à assistência religiosa, à garantia de celebração de seu culto que eu já vi acontecer dentro de uma instituição prisional. Tá? Fora isso, mas se eles quiserem começar a fazer aquele culto mesmo que pega fogo, geralmente eu posso falar das instituições prisionais, não tenho tanto acesso a instituições hospitalares, né? Nunca vi, nunca tive essa experiência, mas eu me recordo que certa feita eu precisei me informar com relação aos dias em que cada tipo de assistência religiosa se dava em certo instituto prisional, até bom, enfim, não convém dizer qual, mas mas era coisa do tipo, olha, segunda de manhã é o pessoal da católica, na terça de manhã é o pessoal da igreja evangélica tal, na quarta tal horário é o pessoal kardecista, e tinha uma escala. O bacana é dizer o seguinte, dentro da nossa matéria, que o Estado realmente garante dentro de suas limitações. Se é o ideal ou não, é garantido. Então vamos seguir para continuar com essa percepção, né, do comportamento estatal com relação a essa assistência religiosa. Né? Observemos ainda que o Estado, mesmo diante da previsão contida no inciso 6º do artigo 5º da Constituição, gente, perdão, Windows 7 hoje está terrível. Né? Observemos ainda que o Estado, mesmo diante da previsão contida no inciso 6º do artigo 5º da Constituição, invoca no seu preâmbulo a proteção divina. Ele fala lá atrás, né, ele informa, eu sou laico, eu não faço opção por religião nenhuma. Mas se você for olhar lá o preâmbulo da Constituição, ele está dessa forma aqui é a transcrição, tá? Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático de direito destinado a assegurar o exercício de direitos sociais individuais, a liberdade, segurança, bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e justiça como valores supremos de sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica de controvérsias, promulgamos, e aí, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Em seu preâmbulo, o Estado invoca a proteção divina. Se ele invoca a proteção divina, não é que ele diga, sou católico, sou cristão, sou isso, sou aquilo. Ele diz que ele informa que ele protege, que ele acredita na divindade, só não se vincula a nenhuma divindade. Por isso ele garante toda a celebração de consciência e de crença. Por isso afirmamos inicialmente que, independente da laicidade estatal, do seu agir, o Estado é ecumênico,
e garante crer em todos os credos e religiões, garantindo também o culto, as celebrações e os instrumentos das mesmas. E aí a instrumentalização legislativa para a garantia. O título 5 da parte especial do Código Penal, em princípio. E diz o artigo 208, né? Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença, religião, por motivo de crença, função religiosa, deixa eu acessar, admitir aqui o nosso amigo, beleza, por motivo de crença ou função religiosa, ou impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, e vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Vocês percebem que eu tenho aqui, ó, 3 partes do 208 para tratar. A primeira, que fala do escárnio, é sempre público, tá? Todos esses atos são atos que têm que ser praticados publicamente. A intenção é a escandalização. A intenção é envergonhar, é desmerecer, escarnecer, humilhar, né? Tratar com desprezo algo referente à prática de certa religião. Então vamos lá. A primeira parte do 208 fala do escárnio público. Público é o ponto transversalizante dos 3 comportamentos. De alguém por motivo de crença ou função religiosa. Quando ele fala crença, né, ele traz aí, a crença é um conceito mais abrangente do que só religião. Eu posso ter uma crença religiosa, eu posso ter uma crença filosófica, eu posso ter uma consciência que tem mais caráter moral, mas é filosófico, mas vamos pensar aí em uma crença moral, filosófica ou religiosa. Né? Nós conhecemos aí diversos templos, né, de diversos grupos que não se dizem religiões, mas que cultuam uma determinada, ou que, não sei se cultuam, perdão se alguém for comungante desse tipo de filosofia ou não tiver usado a palavra mais apropriada, mas com toda a intenção do acertar, mas que cultuam ou que divulgam, que propagam uma ideia de uma determinada filosofia de vida. E na segunda parte, o contra quem vai ser vitimizado por esse escárnio da primeira parte do artigo 208, vai ser aquela pessoa que ela propaga determinada crença, seja religiosa, filosófica ou moral, ou a pessoa que tem uma função religiosa. Na segunda parte, eu tenho ali o impedimento ou perturbação, ou eu inviabilizo, ou eu tiro a paz, ou eu desestabilizo uma cerimônia religiosa. E quando a gente fala em cerimônia, é o ato como um todo. O mais comum e mais conhecido por todos é a cerimônia católica. Né? Então vamos dar como exemplo, é a missa. Eu impeço a missa que continue, ou eu perturbo a continuidade de uma missa, por exemplo. Ou a prática, né, ou seja, cerimônia ou prática de culto religioso, ou prática de parte dessa cerimônia na sua íntegra. E a terceira parte do 208 é o vilipêndio. O vilipêndio é a depreciação, o desfazimento, né, público também, né, publicamente, de ato ou objeto de culto religioso. Agora vocês percebam o seguinte, na primeira parte do 208, eu tenho um ato comissivo, né, um ato doloso, algo que eu dirijo minha vontade a uma determinada finalidade de maneira pública. Esta finalidade está vinculada necessariamente a certas vítimas, eu vou ter a presença de pessoas e contra a crença ou posição delas. Na segunda, eu tenho um comportamento dirigido também, tá? Dirigido com finalidade de impedir ou perturbar, mas não é com relação a uma pessoa, é com relação a aquela celebração, aquela solenidade, onde estão necessariamente presentes pessoas, seres humanos. E na terceira parte, eu tenho esse vilipêndio, esse descarte, esse desprezo, mas que não necessariamente eu preciso ter seres humanos, né, pessoas congregantes, crentes, adeptos de determinada religião presentes. Mas vamos olhar uma por uma, tá?
com os exemplos, e os exemplos são importantes, né? Porque caso nós estabeleçamos uma provinha mesmo de múltipla escolha, os exemplos é que vão me direcionar aí no bizu para vocês, beleza? Vamos lá. Temos aqui pelo menos 3 finalidades diversas do núcleo comportamental do escárnio que se traduzem no ataque a crença ou função, cerimônia ou prática peculiar de certa religião e o ato ou objeto vinculado à religião. Então vamos olhar um por um. Com relação à crença ou função, deixa eu ver aqui se alguém chamou, Matheus aqui. Deixa eu alternar aqui rapidinho para o nosso chat. Beleza. Vamos lá. O escárnio por motivo de crença ou função. Por exclusão, vamos pensar primeiro na função, né? Pressupõe-se que a vítima do ataque estabelecido na forma do escárnio seja a pessoa vinculada à celebração do culto ou com certo reconhecimento dentro da religião, ou um cargo, por exemplo. E aí eu estou falando daquele cara que tem uma função religiosa, que ele tem uma... Ele é parte de uma engrenagem humana necessária à celebração daquela cerimônia, culto ou ato religioso, ou formalidade religiosa, tá? Mas é uma pessoa que ela é um símbolo dentro daquela religião. Agora percebam, vou botar um bizuzinho ali no final da página, que nem sempre essa pessoa que é ligada a essa íntima finalidade religiosa, ela precisa ser alguém que confessa, que professa aquela religião. Já vamos falar sobre isso. O comportamento há de ser público, como mencionei, né, ou seja, na presença de outras pessoas, porque se o comportamento não for público, tá, se esse escárnio contra alguém, contra alguém que confessa uma religião, ou contra alguém que tem uma função dentro de certa religião ou crença, se esse escárnio não for público, não for para menosprezo geral, né, eu não vou ter o tipo penal do 208, eu vou ter outro tipo penal aí reconhecido também, vou falar sobre ele mais ali à frente. Beleza? Próximo item, né? O escárnio, aí eu estou colocando aqui sinônimos para escárnio, que eu extraí da obra do Aurélio Buarque, né? Do dicionário Aurélio, né? Ele diz que o escárnio é o desprezo, a zombaria, o desdém, o deboche. É aquela zoada, mas é aquela zoada com um tom de humilhação, com um tom de deboche, com um tom de sofrimento. É para ofender, é para magoar, é para fazer chorar. É aquela coisa que é ofensiva mesmo, é aquele comportamento onde eu busco uma real ofensa àquela pessoa. Agora, muito cuidado, porque é a desculpa de mas eu falei isso, mas o meu intuito não era ofender. Se a pessoa se ofendeu, você já está ali no tipo penal. E esse conceito, né, é bem delicado. E outro cuidado que nós devemos ter, o tipo penal que nós tratamos aqui, ele é de ação penal pública incondicionada. Então a pessoa ofendida, ela não precisa informar a autoridade policial para que impulsione a ação penal, tá? A notícia crime pode ser imediata. Um agente de autoridade policial percebe esse tipo de conduta, flagrante, né? Acontece. Caracteriza-se também o delito por evidente se o escárnio dirigir-se àquele que se declara adepto de certa religião. É a primeira parte, que a gente fez a leitura inversa dessa primeira parte. Aquele que tem função religiosa ou aquele que se declara religioso. Vamos dizer lá que eu seja evangélico e aí estou saindo da igreja, minha Bíblia embaixo do braço, né, todo mundo ali, né, vendo eu com um comportamento habitual, normal, de pessoa que celebra, que comunga a religião protestante. E aí, de repente, passa um determinado cara e começa. É safado, é isso, é aquilo, e começa a escarnecer, né? Ou de qualquer maneira, otário, mas publicamente, para me ofender, para me humilhar, publicamente, em razão da minha crença. Bom, beleza, aí, tipo penal do 208. Agora eu pergunto, como a pessoa, por evidente, se o escárnio dirige-se àquele que declara adepto de certa religião? A pergunta como a pessoa pode ter função religiosa e não seguir, e não ser seguidor daquela religião, né? Que é a pergunta que eu me fiz aqui no início do nosso encontro. Então eu coloquei esse exemplo, vamos trabalhar ele. Imaginemos que um determinado músico, um determinado camarada, cara, top, ele toca muito violão, ou então ele é um maestro, né? Ele é um musicista, tem faculdade de música, é um cara que
coordena uma pequena orquestra, uma grande orquestra, como ninguém. Então esse camarada é um músico, né, um profissional de excelência, e ele é ateu, professa nenhuma religião, tá? E ele é contratado por certa igreja para participar ali daquelas celebrações, tocando violão profissionalmente, naquela igreja, profissionalmente, coordenando aquela orquestra. E ali naquela igreja eles dão um cargo para ele, de músico, né? Ou de maestro do grupo de louvor, ou coisa do tipo. Né? E que por esse motivo, esse maestro, ele torne-se vítima de zombaria, de escárnio público. Aí olha só, caracteriza-se aqui o 208, primeira parte. Agora, é bom perceber que o tipo penal tutelado no 208, ele está tratando ali daquele escárnio moderado, daquela zombaria contida, moderada, aquela questão, né, mais branda. Se esse escárnio for exacerbado com o intuito de fazer uma separação, né, com o intuito de proibir ingresso em determinados lugares, aí é coisa diferente, tá? Mas aí já vamos pensar nisso mais para frente, eu coloquei um dos slides esse bizu, tá? Mas vamos focar aqui nessa primeira parte do 208. Desse exemplo, cara, vamos pensar aí algo que eu vejo com certa frequência, lá, canal Canção Nova, que é um canal católico. Aí você imagina, eles têm lá o coro, lá, uma igreja enorme, e eles precisam, né, de um maestro bom do dia para a noite, com uma celebração especial em razão de qualquer comemoração religiosa, e não estão achando. Eles vão lá e contratam um profissional. Olha só, vou contratar, igual contrata o passe do Gabigol, né? Contrata lá, olha, eu não quero saber qual é a tua religião, eu preciso de você ser profissional, estou te contratando como músico, você vai ser o chefe da equipe de louvor. E em razão disso, ele passa a ser escarnecido, que ele tem essa função uma função dentro de um contexto religioso. Pronto, 208. Beleza, gente? É um exemplo de como alguém que não professa aquela religião pode ser também vítima desse tipo penal. Vamos lá. Impedir, aí é a segunda parte do 208, né? Impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Neste ponto, o ataque estabelecido na forma do escárnio público dirigido ao impedimento, se dá contra a cerimônia como um todo, ou contra certa prática peculiar daquela cerimônia. Já vou dar os exemplos aí, tá? Sempre tentando, eu vou buscar, sempre que possível, colocar os exemplos aí nos slides de maneira literal, né? Primeiro que ajuda a gente separar uma coisa da outra durante o estudo da tipologia penal, e segundo, por aquele motivo mais prático, na hora de uma provinha, eu arrancar esse exemplo daí e fazer perguntas com relação a ele. Tá? Então vamos lá. Os adeptos, prática peculiar da cerimônia. Os adeptos de determinada religião não conseguem exercer da melhor forma a regular celebração de sua crença. Estaremos diante da hipótese da zombaria que se destina a inviabilizar total ou parcialmente o culto ou suas práticas. Tá? E aí talvez zombaria não seja o melhor termo, porque também é zombaria, porque pode não ser um comportamento de zombaria. Você imagina que eu, no intuito de não permitir, vamos dizer que tem ali um centro budista, né, onde o pessoal, eu pensei em budismo agora, junto com vocês, né, como se a gente estivesse ali ao vivo ali na sala de aula. Pensei por quê? Porque é algo que eu acho bonito, e uma vez eu vi uma galera, né, eu passei na frente de uma casa e vi um barulhinho no mantra que eles estavam entoando, e algo baixinho, agradável, mas imaginemos que alguém, né, para perturbar, para testar aqueles fiéis ali, ele começa a acender determinados artifícios, né, determinados fogos de artifício, ali na porta daquele local de celebração, daquela prática, daquele culto religioso. Né? Aí vamos para o popular, né? Estamos entre amigos, a pessoa começa ali a soltar cabeção de negro, lembra cabeção de negro? Aquela bomba gigante que faz um estouro horroroso, particularmente odeio, ali na frente daquela celebração religiosa, para tentar o quê? Impedir a continuidade daquela cerimônia, daquela prática. Não é um ato de escárnio, não é um ato de zombaria, né? É mais um comportamento que
atrai, que traz uma circunstância externa e frontalmente antagônica ao que se pratica ali, né? E os caras estão ali meditando, concentrados, baixando, daqui a pouco, bum! Quebra a concentração deles. É um ato dirigido ao impedimento ou perturbação de ato religioso, direcionado a impedir uma prática em específico. Não é aquela perturbação simples, não é a perturbação de paz pública comum, é a perturbação ou busca de impedimento ao prosseguimento de cerimônia ou prática de ato em culto religioso. Seguem aí os dois exemplos, né, que eu trago para vocês. Né? Primeiro exemplo, certo grupo de religiosos põem-se às portas de um terreiro de macumba, né, e começam a entoar louvores para desestabilizar a celebração que ali se realiza. Impedimento ou perturbação. Tu pensa que está ali o pessoal, um tamborzinho, fazendo ali seus passes, né, suas práticas habituais, e aí pega um determinado pastor e fala, não, a gente é contra isso, e para ali, começa a cantar louvor, guitarra, caramba, para poder perturbar aquele pessoal ali, ó, em frente ao templo deles, né? O templo, no caso do exemplo, o terreiro, né? Mas é o templo da celebração da religião de matriz afro, é nitidamente a prática do contido na segunda parte do artigo 208 do Código Penal. Outro exemplo, né? Segundo exemplo, uma pessoa está no pátio da sua igreja, isso eu vejo muito, para vocês já me conhecem há algum tempo, né, sabe, eu não nego isso, né, quando a gente não está em pandemia, eu sou católico, de ir à missa quase todos os dias que posso, pela manhã principalmente, e vejo isso. Eu particularmente não faço, mas toda vez que eu chego tem lá aquelas senhorinhas que estão com aquela velhinha no local específico, né, para acender a velhinha delas, acendem uma, duas velhinhas, ficam ali, né, rezando e acendendo suas velhinhas. É a práticazinha delas, não é algo que eu gosto, mas é algo que eu respeito, como muitos, acredito que todos entre vocês respeitam. Agora vamos imaginar que essa pessoa está ali no pátio da igrejinha dela, acendendo ali a velhinha dela, praticando um ato pessoal que é parte da crença dela, do culto religioso dela. Ela não está ali na cerimônia em totum, não está ali sentada ouvindo a homilia numa missa. Ela está ali acendendo a velhinha dela. Aí daqui a pouco vem aquele camarada, né, que não gosta, negócio de acender vela é coisa de doido, ele pega uma caneca d'água e joga a caneca d'água sobre as velas, apagando tudo. Ela vai catar, secar e acender. Não impediu, não inviabilizou, mas ela perturbou a continuidade daquela prática, daquele ato, daquela prática pessoal de parte de culto, de ato de culto religioso. Beleza, gente? Então, deixa eu avançar aqui, deixa eu dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma coisa. Nada. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso bate-papo. Agora estou aqui, estamos no tempo, estou organizadinho. Vilipêndio público a ato ou objeto de culto religioso. Isso daí, né? Eu acho que nós já temos aí uma certa noção, principalmente a galera que é um pouco mais velha, viu isso acontecer, isso deu muita polêmica há alguns anos, né? Antes. Oi. Alguém vai chamar? Alguém abriu para chamar? Ou foi sem querer? Professor, eu lembro do caso aí da Igreja Universal, né? Isso. Do bispo que chutou a santa, não foi isso? Foi isso. Eu particularmente não queria dar nome à igreja, mas eu sou professor, eu geralmente me abstenho de dar nomes, mas vocês são alunos, podem. E foi precisamente isso, né, que foi ofensa de um líder de uma religião cristã de matriz protestante que chutou, né, uma imagem de uma religião cristã de matriz católica, né, matriz, salvo engano, a gente tá o nome. Então aquilo ali se torna um tipo, no caso do vilipêndio. Tá na terceira parte do 208. Na verdade, é aqui o vilipêndio público de objeto de culto religioso. Tá? E aí tem outros exemplos, não só esse, né? Aquele exemplo do pastor que pega a imagem de um determinado orixá e quebra, ou
vice-versa, entendeu? Ou coisa do tipo, né? O ataque a qualquer objeto, né? E aí nós vamos fazer aí a leitura transversalizada entre a terceira parte do 308 e o inciso 7º do artigo 5º, podem ser as liturgias. Eu, por exemplo, nesse momento eu não tenho nenhuma aqui em mãos, nem perto, está lá em cima no quartinho, que eu tenho não é quartinho de santo, não. Antes que vocês me zoem, eu tenho um quartinho na parte de cima da casa, onde ficam meus livros de estudo e outros materiais, assim como meu material de estudo religioso dirigido. Então, mostraria aqui para vocês. Eu tenho, por exemplo, uma liturgiazinha que eu recebo mensal, onde vem ali a rotina, né, de todas as missas para aquele mês, é igualzinha. Né? E vamos dizer que eu estou lá com o meu livrinho, com a minha liturgia diária, e alguém pega e fala, isso é coisa de maluco, rasga. Bom, independente da ofensa dirigida a mim, né, se alguém pegou escondido de mim e resolveu rasgar aquilo, aí o policial viu, a agente de polícia viu. Vilipêndio a objeto vinculado a uma celebração religiosa, beleza? E o Estado tem interesse em proteger o culto, a crença e os objetos e suas liturgias. E esse é bem aí o tipo da terceira parte do 308. Eu estou tentando aqui, ele não estava nos últimos encontros, não deu tanto pop-up, né? Vamos lá. Então, trago aí, né? Vamos fechar aí o raciocínio com relação a esse tipo penal. Né? Vamos lá, o vilipêndio é o tratamento inadequado, com o intuito escarnecedor ou desmerecedor que se emprega sobre comportamento adotado por adeptos de certa religião ou sobre certa forma de celebração de seu culto. Não é necessário que o crédulo esteja presente, mas somente que o vilipêndio seja público. Averbe-se que a ação penal para o tipo penal 208 é pública e incondicionada. Então, eu não preciso ir lá fazer o registro de ocorrência. O agente de polícia viu a determinada prática, ele tem obrigação de agir. Ele vai fazer a notícia crime imediata, que é quando, de repente, até coercitiva, né? Se for o caso de prisão em flagrante. Mas ele vai agir imediatamente. É o Estado colocando as mãos diretamente sobre a matéria penal ainda crua. Tá? E aí eu trouxe 3 exemplos, né, para tentar ilustrar essa terceira parte do 208. Primeiro exemplo, certa pessoa se põe a chutar, que foi exatamente o que o Gabriel me ajudou aqui, né? Se põe a chutar imagem de santo usada. Tá errado ali, né? Bom, deixa eu acertar logo isso para não ficar feio lá no final, né? Imagem de santo usada em celebração católica, ou põe-se a chutar a imagem de um determinado orixá de uma matriz religiosa afro em praça pública. Terceira parte do 208. Segundo exemplo, certa pessoa queima bíblias cristãs, pega aquele bolo de Bíblia e taca fogo, ou pega catecismos kardecistas, né, a religião pela qual tem muito carinho também, né? A minha mãe é kardecista desde que eu sei, né? Desde que eu sei que eu existo, né? Aí você pega uma pessoa que reúne aquele bando de evangelho segundo o espiritismo e taca fogo lá também em praça pública, né? Ou rasga, né? Fala, isso daqui não presta. Pronto, é o tipo penal da terceira parte do 208. Terceiro exemplo, a pessoa começa a criticar publicamente a maneira como certos adeptos de determinadas religiões se vestem ou se comportam. Quem nunca viu alguém fazendo isso, né? Falando, aquela fulana da igreja do Roupão, ou minha vizinha aqui só anda de branco, isso daí, não sei o quê. Mas a ideia aqui é proteger o comportamento, a liberdade do agir ou do deixar de agir em razão de religião ou crença, porque a Constituição garante essa liberdade de crença, essa liberdade que tem um teor paralelo ao religioso, uma crença até mesmo filosófica, tá bem? Então vamos lá. Alguns cuidados, né? Bom, alguns cuidados com relação, que eu falei lá no início que eu ia dar esse bizu, com relação a esse tipo penal, tá? Se o escárnio não for público, tá? Se o escárnio não for público, o que vai acontecer? Se o comportamento é dirigido a determinada pessoa,
Como, por exemplo, o vizinho, o cara vizinho de uma mãe de santo, e o camarada começa a ofender ela. Bruxa, sou adoradora do cão, tal. A ofensa não é pública. É entre os dois ali, tá? Um bate-bocazinho ali de vizinho. Mas ele tem um condão de injuriar, de atacar a pessoa em sua percepção de si, em sua percepção de moral subjetiva, de dignidade pessoal. Ela tem, ela está atacando a intimidade, a vida privada daquela pessoa. Então nós estaremos, na verdade, aqui, como esse ataque não é público, nós estaremos diante do tipo penal do 140, parágrafo 3º do CP, ou seja, a injúria qualificada. Aliás, eu vou pegar o CP aqui para a gente ler, transcrever, tá aí na tela, tá? Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. É a injúria qualificada. Aí você vai falar para mim, Léo, tô vendo raça aqui, isso não é racismo, racismo é diferente, pior e mais abrangente, com a pena bem mais alta, tá? Então vamos lá. Se a ofensa incitar repulsa social contra certa religião ou religioso, né, em sua função, em sua crença, aí é a hipótese de racismo. Hipótese de crime de racismo caso a ofensa seja exacerbada, negando que aquela pessoa tenha acesso ao emprego, negando que tenha acesso ao local público, negando que entre no restaurante, negando que entre num cinema, negando que preencha uma ficha, que preencha um cadastro, negando que abasteça determinada bomba, negando que suba por um determinado elevador de um determinado prédio, né? Tem até aquela discussão, mas o elevador de serviço, não sei o que, é empregado. Não, tudo bem. De serviço para empregados, ele existe para isso, para que seja um material, de repente um elevador que suporta uma maior quantidade de carga. Aí é outra questão. A gente está falando lá em direito do trabalho. Que nós estamos falando em liberdade de crença. Então você imagina, estou entrando em determinado prédio, não, eu vou lá, né? Sou de religião de matriz afro, não vou arriscar nem me colocar na posição de nenhuma das duas, porque eu não sei diferenciar, das duas que eu conheço, que eu não sei diferenciar. Não quero nem correr o risco de faltar com respeito às pessoas que celebram o culto. Mas digamos que eu seja de religião de matriz afro, e é uma sexta-feira, eu boto minha roupinha branca, todo bonito, né? Todo de branquinho, lindinho, e vou entrar num determinado... Vou pro fórum. Vamos para um lugar legal, né? Para o crime acontecer no lugar onde a coisa está fervilhando. Vou pro fórum despachar uma determinada petição. E naquele dia eu não posso deixar de me vestir de branco de maneira nenhuma, pela minha convicção pessoal, e eu não tenho exemplos para dar dos porquês. Mas digamos aí que seja, cada um imagina o seu. E aí quando eu estou indo entrar lá no elevador, né, que vai me levar lá pro andar onde vai ficar a serventia onde eu vou despachar uma petição, o servidor que está lá, o ascensorista, opa, não pode. Não pode porque o doutor aí, que está comandando aí, o chefe da logística aqui do sobe e desce dos elevadores do tribunal, falou que o pessoal aí é permissa haver no uso da expressão, mas a liberdade de cátedra me permite isso. O doutor aí falou que o pessoal que é macumbeiro não pode entrar nesse elevador aqui não, que é o mesmo elevador que ele pega. Se o senhor quiser, vai ter que pegar o elevador número 2 ali. Olha só, tem até outro para eu usar. Mas eu fui impedido de usar aquele que é de acesso público e restrito a todos que estão na mesma condição que eu, a todos de todas as religiões, porque eu professo uma determinada religião ou me comporto de maneira. Esse comportamento é o comportamento tutelado, né, na legislação antirracismo. Beleza? Está aqui, né, o artigo 20, né, da referida lei do racismo, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, ou religião ou procedência nacional. Deixa eu pegar aqui. Não, tá certinho, né? Eu estava querendo aqui dar um outro exemplo, mas é que eu já fui aqui para o respeito aos mortos. Estou pegando aqui a próxima ideia para passar para vocês. Então, beleza. Se essa ofensa foi exacerbada no sentido de impor separações, de apartar, vou lembrar lá daquele apartheid lá da África do Sul, né, de apartar, de afastar, em razão de convicção religiosa, é prática, está caracterizado no crime de racismo. Tá? Exegese do artigo 20 da lei de racismo. Se a ofensa não for pública, caracterizar-se-á
né, a prática da injúria qualificada inserida no tipo penal do 140, parágrafo 3º. Então, faça uma anotaçãozinha especial para essas observações, porque se a gente for fazer uma provinha sobre isso, essa é uma questão que eu gostaria muito de colocar, tá? De repente, se eu lembrar esse exemplo do elevador, é um exemplo bem bacana. Antes de avançar aqui no crime contra o respeito, nos crimes contra o respeito aos mortos, e na verdade já são aqui, né, 10 para as 8, eu de repente já vou encerrar por aqui, né? Hoje eu prometi para vocês, segurei vocês, né, tanto, né, depois da hora, nos últimos 4 encontros, que eu prometi que eu ia me manter dentro do horário, liberar um pouquinho mais cedo na próxima aula. Então vamos fazer essa medida hoje. Mas não posso fechar o nosso encontro de hoje sem fazer uma observação ao parágrafo único do 208. Parágrafo único, ele diz o seguinte: vamos construir esse slide aqui, que eu acabei, por algum motivo, não o colocando ali. Mais um, né? Aqui, ó. Parágrafo único. Que parágrafo. Beleza. O que o parágrafo único do 208 fala? Deixa eu lá fazer o Ctrl+C, Ctrl+V dele, só para ficar mais fácil para mim. Aqui, ó. Se há emprego de violência, a pena base, que é de 1 mês a 1 ano, do 208, é aumentada de 1/3. Então, ó, tipo majorado, vai aumentar num determinado percentual, sem prejuízo da pena correspondente à violência. Então, o que eu vou ter aqui, ó, parágrafo único, né? O tipo não absorve a violência, e sim a considera para majoração da pena em concurso material. Beleza? Ou seja, se eu empreguei, vamos aí aumentar a telinha, violência durante essa prática do escárnio público, durante um impedimento da cerimônia ou prática religiosa, ou para exercer a destruição ou vilipêndio de ato ou objeto da prática religiosa, se para atingir essa finalidade ou simplesmente acoplei um ato de violência para tanto, a pena que é de 1 mês a 1 ano, ela vai ser acrescida de 1/3, e não obstante acoplar-se a esse comportamento a pena da violência. Então, se eu peguei, vamos lá, escarneci do camarada, tô lá, esse cara aí é meu vizinho, né? Ah, meu vizinho, esse cara aí é crente, eu vou, pô, você é mó bobão, tu não gosta disso, tu não gosta de assistir jogo, você, sei lá, não come carne vermelha, sei lá qual é o que ele vai fazer lá da religião dele, e aí ele vem, pô, não faz isso comigo, não faz nada, tu é mó otário, pum, mas publicamente, eu no meio da rua, dou um soco na boca dele, né? E aí todo mundo da rua vê o debochar dele, quando ele vem pedir para eu parar, então, pratico a violência. Aí, ó, 208, um parágrafo único, mais o 129 caput da lesão corporal simples, tá? Isso daí é importante falar. Pode vir uma questãozinha contextualizada, aí de repente no ENAD de vocês, ou uma questãozinha contextualizada dentro aí do teu exame de ordem, ou de repente na prova do Léo, e aí você diz, ah, o que aconteceu aqui? 208 caput primeira parte, 208 caput primeira parte, e 129 caput, 208 parágrafo, na forma do parágrafo único somente, 208 na forma do parágrafo único e 129 caput, foi isso que aconteceu. Beleza? Então, fica a dica, porque questãozinha de múltipla escolha vai ter essa. Claro que vai vir lá, fulano saiu, escarneceu, deu um soco na boca. Vai vir, Tício encontrou com Mévio, que incitou ele a determinada prática, que foi lá no Caio, e que a escarneceu e Caio e sua esposa Penélope foram escarnecer de José, e a Penélope que deu tapa, e você vai ter que desmembrar ali qual foi o comportamento de cada qual. É importante lembrar que todas as 3 práticas que buscam o escárnio, o deboche, o vilipêndio da pessoa
da pessoa religiosa, da pessoa que tem função religiosa, do culto religioso, do ato de culto, de seus objetos ou liturgias, todo ato dirigido em ataque moral ou material contra esses valores sociais, contra esses bens jurídicos tutelados, será punível, em princípio, pelo 208, desde que sejam atos públicos. Tá? E se dentro da narrativa fática houver um emprego de violência real, sendo ela mínima, né, uma lesão corporal simples, ou mesmo uma lesão corporal gravíssima, a pena base do 208 lá, a pena base não, perdão, mas a pena combinada ao 208, ela vai sofrer com uma causa aí de aumento de pena, uma circunstância majorante, e também vai ser acoplada a denúncia que se vincular àquele tipo penal, o tipo penal que descreve a violência real, seja ela uma lesão corporal simples, grave, gravíssima, uma tentativa de homicídio, ou uma via de fato, né, tapinha na cara, mas vai o tipo acessório vai ser acoplado ao tipo principal nessa denúncia. Beleza, gente? Então, galera, por hoje eu vou encerrar o bate-papo com vocês, né, conforme prometido na semana passada, 10 minutinhos antes do meu planejamento. Semana que vem vamos trabalhar, deixa eu já fechar aqui esses... Não, vou fechar não, que eu tenho que salvar ele aqui no formatinho próprio para vocês, para já já eu compartilhar. Vou encerrar aqui a apresentação. Peço só mais um pouquinho de paciência, estou encerrando a gravação.